Está começando mais um episódio de Finance Talks, o terceiro EP para nós hoje. Que beleza, hein? Cara, esse episódio foi gravado há cerca de um mês e meio, assim. E se você não lembra, eu vou te falar o que estava acontecendo. De repente, a curva de juros longa americana abriu e sugou dinheiro do mundo inteiro lá para os Treasuries de 10 anos. Uma loucura! Além disso, rolou um episódio que os comprados em Petrobras nunca vão esquecer. O então CEO White Castle sofreu um golpe, assim, por assim dizer, do poder executivo, né? Uma rasteira. E as coisas foram se desenrolando, mas na época, cara, ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi numa sexta-feira e quem passou o final de semana comprado no papel estava arrancando os cabelos. Além disso tudo, a gente estava vivendo uma incrível alta das commodities, uma coisa de louco que vinha rolando já desde o ano passado, mas que estava exacerbado, assim, recorde atrás de recorde no boi, no milho, no minério, no petróleo. E é disso que a gente vai falar hoje. Então já coloca a música country aí. Agora sim, o papo é commodities agrícolas e as outras commodities, claro, mas vamos falar em especial do etanol e alguns papéis ligados ao setor, mas para o final não perca, porque eu sei que vocês gostam de dica. E já aproveitando, nada do que você ouvir aqui é recomendação de compra, ninguém é analista de valores imobiliários e recomenda compra ou venda de ativos imobiliários, então a responsabilidade é só sua. Vai lembrar que já tem mais de um mês que nós gravamos esse episódio e o cenário pode ter mudado totalmente. Eu não vou falar mais nada. A responsabilidade é só de você, meu querido ouvinte. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia 22 de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda ali, igual o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Terceiro episódio do Finance Talks, os caminhos do etanol e outras commodities. Meus queridos, vamos falar disso hoje com o Gabriel Castellan, que entende tudo do assunto. Membro aqui do Finance Club, aluno de Engenharia Civil na UFMG. E para conduzir esse papo comigo, tá aqui o Gabriel Passos, sempre presente, agregando aos nossos podcasts. Então, de agora em diante, vamos falar sobre essas commodities agrícolas, sobre o etanol, envolvendo toda essa questão de aumento de preços, correlações e mercado de commodities. Então, Castellan, me fala aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? E aí, pessoal? Muito boa tarde, bom dia para todo mundo. Primeiramente, queria agradecer a presença, esse momento que não é tão fácil para ninguém, né? Plena pandemia, os preços subindo de tudo. Mas é sempre bom e a gente vai comentar um pouco do que está acontecendo hoje. E aí, Gabriel, como é que tá a vida? Tá tudo bem, estamos aí em casa, né, gravando esse podcast, mais um episódio aí. Vamos lá, para cima dele. Beleza, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho, Castellan, é a seguinte. Como é que surgiu o seu interesse por commodities? No começo, assim, não era um interesse, era mais uma necessidade, né? Sou do interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto. Lá é muito comum, quando você está na estrada, você virar a cabeça para a direita, você vê cana. Lado esquerdo, você vê cana. Em qualquer lugar, você vê cana. Então, meio que surgiu do que estava acontecendo ali naquele momento, que eu sempre gostei dessa parte rural. Minha família veio do sítio, então eu sempre tive muito contato. Já plantamos laranja, gado, semente de capim para gado, então, assim, vários ciclos a gente seguiu, né? O meu interesse começou aí, cara, para ser sincero, foi vendo os preços, foi tentando entender o que estava acontecendo. O engraçado é que essa parte de cana
faz pouco tempo assim que a gente arrendou uma das terras para cana, mesmo uma das usinas, e entender como é que era feita a questão do preço, porque às vezes o preço para a gente tem uma correlação ali com a quantidade da produção, da produtividade da área, entender um pouco disso. E aí o interesse foi só aumentando, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos começar nosso papo aqui. Uma coisa que a gente tem que chamar atenção já antes de começar é sobre a alta da curva de juros, né, americano, que já está batendo as máximas aí, né, quase lá de 10 anos, assim. E isso, uma das explicações pode ser sobre a expectativa de piora fiscal e outra explicação pode ser a expectativa de alta da inflação, que está muito correlacionado com as commodities, né? Em 2021, praticamente todas as commodities subiram. Se a gente falar dessas commodities agrícolas, então nem se fala, né? Todo mundo no all-time high lá, a coisa tá ficando doida. E a gente podendo perceber no dia a dia também, né? Nos índices de inflação. A gente vai no supermercado com a nota de 50, sai de lá só com um pacotinho de biscoito, porque o negócio tá feio. Então eu queria saber, assim, a gente tem essa correlação de commodities com inflação? Como é que isso funciona? Bem legal esse caso americano, porque ele é até estudado no livro Hot Commodities, do Jim Rogers, se não me engano. O que ele fala, cara? Que sim, existe, quando existe essa expectativa, é natural que as pessoas entrem em commodities, porque commodities, elas em geral, costumam refletir muito bem a inflação, acompanha sempre a questão inflacionária. Contudo, isso sofreu uma alteração considerável ali na década de 80 para 90, quando a economia americana passou a ser muito mais o setor de serviços. Então, essa ideia de que, a economia americana, a curva de juros e as commodities estão muito ligadas, hoje já não faz tanto sentido. Estão sim, elas têm uma correlação direta, mas é como se a gente fosse comparar o dólar hoje no Brasil como causador de inflação. Não tem essa correlação tão importante quanto tinha no passado. A gente, como produtores de commodities no mundo, sim, é natural que conforme os preços subam, a gente tem um impacto disso. Mas o impacto ele sempre é variável. Se a gente está falando de importadores, ele vai ter um impacto diferente dos exportadores. Os exportadores vai ter uma variação cambial também que acaba impactando na inflação, porque, se você está exportando, a galera precisa comprar de você, é natural que entre dinheiro na sua economia, diferente dos importadores, que você precisa tirar o dinheiro, levar o dinheiro para outra economia para comprar. Então você tem uma saída de capital. Essa correlação ela tem impactos diferentes de acordo com o grau do país em si. Se ele é um país que tem um setor de serviços muito mais desenvolvidos, a alta das commodities não tem um impacto tão grande, tanto em produção quanto em inflação. Mas é natural, sim, que, por exemplo, esses preços sejam repassados ao consumidor. Principalmente, vamos colocar no Brasil, que você tem um custo aí de qualquer coisa na parte logística. Como a gente tem uma logística muito dependente do transporte rodoviário, tanto para escoamento, seja de commodities, quanto para transporte interno, uma alta no petróleo, uma alta das commodities impacta automaticamente os custos. E esses custos são sempre passados ao longo da cadeia produtiva até o consumidor. Então, por enquanto estiver tudo subindo, a gente vai chegar no supermercado cada vez com menos dinheiro, mesmo com a mesma nota. Bom, e aí outra coisa que eu queria entender é meio aquela pergunta do quem veio primeiro, né? Se é o ovo ou se foi a galinha. Vou explicar o que é. Lá, quando começou a crise lá da Covid, as bolsas derretendo, o ouro foi um ativo que subiu muito, né? Até o Bitcoin caiu. Mas depois todo mundo foi se adaptando ali, a pandemia, foi entendendo qual que era a dinâmica do vírus, e veio toda aquela pressão de estímulos no mercado. E então, o que aconteceu? O Bitcoin subiu demais, teve um rally das commodities, ainda está tendo um rally das commodities, e isso pressionou os preços para cima em um momento de desaceleração econômica. Porque é comum a gente ver o preço das commodities subindo em momentos de aceleração.
mas nesse caso a gente está vendo em um momento de desaceleração. E aí a pergunta que eu tenho para fazer do ovo e da galinha é essa. É uma alta das commodities que está pressionando a inflação ou são os estímulos que pressionaram a inflação e com isso a gente está tendo alta das commodities? Como é que está a sua visão sobre isso? Eu acho que seria muito bom poder falar que é o ovo ou a galinha, mas situações diferentes acontecem em cada lugar. A alta das commodities em si, ela vem acontecendo há um tempo e ela ganhou destaque. É natural você ter as commodities aumentando conforme a renda das pessoas começa a aumentar em determinado país. Então, quando a gente vai comparar, por exemplo, o preço da carne, você vê que o alto do preço, pessoal, a alta do preço do boi gordo e da vaca gorda, principalmente da vaca gorda, está muito ligado ao crescimento da renda da população chinesa. Por que cresceu a renda da população? Eles conseguiram ter mais acesso a esses produtos. Isso gerou uma inflação, mas não está necessariamente correlacionada com o que está acontecendo aqui no Brasil. Você pode ter um fenômeno inflacionário em outro país gerando a alta das commodities aqui. De maneira global, esse fenômeno a gente já estava vendo antes do coronavírus, essa alta. O que tinha ali era um fator guerra comercial. A gente estava vendo essa alta, principalmente da soja no Brasil, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas foi um impacto inflacionário causado, em partes, pela alta das commodities, mas não um fator interno, mas um fator externo que afetou, querendo ou não, todo mundo. E é engraçado ver isso também em alguns aspectos, tá? Porque durante o coronavírus, por exemplo, isso teve muitas empresas, principalmente da União Europeia, que estavam se destacando, que tinham um mercado consumidor da China ganhando destaque em outras regiões do mundo. E muitos países entrando na Organização Mundial do Comércio em relação a subsídio aos produtores. Então, isso, querendo ou não, impacta na dinâmica mundial dos preços dos mercados das commodities. Em especial, esses casos que eu estou citando seriam a Austrália e, por fim, o Canadá, em relação a meios protecionistas dos seus produtores de leite. A Austrália também com os produtores de lagosta. Mesmo não sendo um mercado tão desenvolvido, você vê que existe isso. Por isso que é difícil falar quem veio antes, o ovo ou a galinha. Eu acho que cada situação, cada país tem que ser analisado de uma única forma e o impacto global vai variar muito. Tá certo. E muita gente fala, a gente já vai entrar no Brasil agora nessa questão, assim, muita gente fala do super ciclo das commodities ou do ciclo das commodities que vai durar aí alguns anos, né? A gente tem aí esses longos períodos em que elas vão operar em tendência de alta ou tendência de baixa, mas acontece que dentro do prazo de um ano, né, ou mais ou menos assim, a gente tem esses ciclos curtos da commodities, que são as safras, né? Assim, é o tempo de esperar plantar e colher, o tempo do bezerro nascer para o arroba. São produtores de leite, por exemplo, que disponibilizam a vaca gorda para abate por conta da variação do preço do arroba, ou se está valendo mais a pena investir no leite do que no arroba. Então, assim, a gente tem esses ciclos pequenos dentro do nosso mercado, num prazo mais curto. Eu queria saber de você, assim, no geral, essas commodities agrícolas, como é que funciona esse ciclo? Qual o mês que a gente costuma ver safra? Qual o mês que a gente costuma ver entre safra aqui no Brasil? Bom, isso vai variar muito de commodities e região. Você tem alguns ciclos que começam antes, por exemplo, quando a gente vai falar da soja, começa um pouco antes no Paraná em si, e depois a gente vai ver para o Centro-Oeste. Em relação à cana, por exemplo, eu até tinha comentado um pouco antes com o Gabriel, que ali você tinha um ciclo de novembro a abril, em média. Assim, o ciclo ele é um pouco maior, mas a preparação vai variar muito de região para região, de empresa para empresa. Dependendo, vai de novembro a setembro. Sendo que você consegue usar uma terra por tantos anos e elas precisam ficar em espera por mais 5, 6 anos. Cada lavoura e cada região vai ter uma produtividade. Então, o ciclo de cada um é bem diferente. E hoje, cada vez mais, a gente também tem essa dificuldade de prever, porque às vezes você está numa região, o ciclo começa um pouco antes, o plantio começa antes porque o tempo foi favorável. Às vezes você tem ali um período de chuva muito grande, você vai atrasar esse plantio em 30, 60 dias, e com isso, além de você atrasar a colheita, você perde muito em produtividade,
porque às vezes você teve que plantar, mesmo não tendo condições suficientes para isso. Varia muito, não é uma coisa que, todo ano é assim, é uma regrinha certa, principalmente quando você tem Laninha e El Niño, então isso tem muito impacto também no calendário, nos ciclos, mas em geral é bem difícil precificar e explicar quais é cada uma. Existe aí uma correlação entre a safra de milho e a safra de cana aqui no Brasil, né? Porque alguns outros países exportadores de etanol, eles são produtores de etanol através do milho. Como que funciona um pouco da safra de milho? Fala pra gente aí, por favor. No caso, um dos maiores produtores que você tem de etanol através de outros que não são a cana é em si os Estados Unidos, né? Então, nesse país em específico, é natural você ver que grande parte do plantio é dedicado à questão de combustíveis mesmo. Isso tem um impacto, porque, a gente, querendo ou não, quando a gente tem uma cana aqui no Brasil, a gente olha que ela serve principalmente para abastecimento do mercado nacional, essa questão do etanol, seja anidro hidratado ou açúcar. Hoje existe, a maior parte das usinas, principalmente as grandes, tem a capacidade dessa conversão, vamos falar assim. Se está mais vantajoso produzir açúcar, você vai fazer com que essas usinas produzam mais açúcar. Se está mais vantajoso produzir o etanol, elas vão produzir etanol. Elas têm essa capacidade, inclusive, de armazenamento. Então, uma das coisas que a gente tem destacado é que essa capacidade tem aumentado ano a ano. O do açúcar tinha diminuído, só que a gente começou a exportar muito no ano passado e aparentemente as indústrias estão começando a investir novamente nisso. Ao mesmo tempo, o nosso preço não é tão impactado pelo aumento do preço do milho para isso, na questão de biocombustível. Mas a gente também exporta 5% para os Estados Unidos. Então tem um pouco de impacto, mas assim não vai afetar absurdamente os preços nossos. O que pode afetar, e com certeza vai, é a questão do petróleo em si. Porque se está mais caro, ou a relação gasolina, por exemplo, e etanol, faz mais sentido o consumidor brasileiro abastecer com etanol, e isso vai causar uma procura maior por etanol, e o etanol faz com que a cana seja vamos chamar assim, na cadeia produtiva do etanol, subprodutos, por exemplo, cana e açúcar, e etanol em si, você tenha a cana como não sendo majoritário. Isso é interessante, porque o etanol consegue puxar todos os preços da cadeia, o açúcar não. O açúcar consegue, por exemplo, puxar, mesmo que tenha um impacto muito menor da cana. Mas se o etanol sobe, automaticamente você tem todos os produtos da cadeia tendo uma elevação nos preços. O mesmo acontece no mercado americano. A questão do mercado americano é que, além disso, eles tinham uma exportação considerável. Começaram a exportar menos e começaram a produzir também mais etanol através de milho, e a dinâmica mudou um pouco lá em questão de preços. Só que isso não tem um impacto direto, novamente, tão grande e tão influente na nossa economia. Só trazendo um pouco de número aí, Castelã, você falou sobre as empresas, as indústrias estarem investindo na produção de açúcar. A Census Bureau trouxe um dado mostrando que os Estados Unidos, de 2018 para 2019, caiu na exportação de etanol deles 13%, enquanto o Brasil, que tem essa dualidade, né, da produção da cana de açúcar para o etanol, teve uma queda de 30% na exportação de 2018 para 2019 de etanol produzido da cana. As usinas têm dado preferência para a produção do açúcar por causa da alta do dólar, por causa da alta do preço da commodity? Sim, é até interessante citar isso, porque sim, a gente vê que muitas indústrias que têm a capacidade de ter operado muito mais a produção de açúcar em si em frente ao etanol. Isso daí, principalmente das listadas em bolsa. Só que também é difícil não citar o fato de que tem muita usina que tem a capacidade de produção de etanol através do milho. Então, muitas vezes, inclusive de questão de custo, vale mais a pena produzir através do milho do que do etanol, do que da cana propriamente dita. Logo, a nossa indústria brasileira de cana, de etanol e de milho, de beneficiamento, está crescendo muito, está variando muito.
Com isso, é natural que daqui para frente os preços comecem a se comportar de maneira diferente. Hoje você tem uma demanda muito grande no mercado externo para açúcar. Parte dessa demanda, foi um case até do valor que ele trouxe no passado, é porque as famílias, principalmente as hortistas americanas, estavam ficando mais em casa e, consequentemente, estavam consumindo mais açúcar no varejo. Isso daí, o mesmo acontecia com a carne. Você teve uma mudança ali de Marfrig, por exemplo, e JBS, que começaram a dedicar um pouco mais a produção para o varejo e não para o atacado. E essa mudança conseguiu pegar e gerar lucro para as duas lá no exterior. O mesmo aconteceu com a questão do açúcar. Os caras estão consumindo mais, vamos exportar o máximo que dá. Inclusive, faltou no Brasil capacidade de estocagem nos portos no ano de 2020 por causa dessa variação. Ninguém estava se programando, ninguém estava preparado para isso. É um dos problemas que a gente tem hoje. Por exemplo, a questão da BR-262, que liga o interior do Centro-Oeste até o Porto do Pará para exportação. Cara, depois que essa BR foi concluída, os custos com transporte diminuíram consideravelmente. O escoamento ficou mais fácil. Para todo mundo estava melhorando. A questão é que, recentemente, no mês passado, tinha uma fila de 200 caminhões para descarregar no porto. Então, não tinha o preparo também. Você criou uma rodovia, você conseguiu melhorar em muitos aspectos, só que quando a demanda apertou, não teve a capacidade necessária para escoar o produto da forma que o mercado estava exigindo. Então, assim, a gente tem uma carência muito grande. Isso tem impactado, mesmo que a indústria em si tenha capacidade de ter essa variância, mesmo que hoje ainda seja pequeno, você tem a problemática de falta de infraestrutura em alguns setores. E aproveitando essa resposta que a gente teve, né, com relação à capacidade das usinas de produção do etanol ou do açúcar, explica para a gente assim, quais que são as utilidades dessas commodities. Vamos lá, pessoal. A utilidade ela é um pouco variável. Hoje você tem, por exemplo, a cana que pode ser energia. É interessante a capacidade de transformação das usinas, do bagaço em energia. Mas você também tem a questão ali de ser um etanol, que pode ser anidro ou hidratado para ser misturado à gasolina. A gente tem essas duas variáveis. E você tem o açúcar. Hoje, no mercado interno, claramente a gente vai ter uma correlação dos preços com o petróleo. Em questão de oferta, demanda, em questão de exportação também. Por exemplo, se a gente tem uma alta do petróleo que vai afetar diretamente a gasolina, o consumidor ele tende a buscar o etanol. Sempre que possível, a opção mais barata, desde que tenha relação com o custo-benefício. Essa procura maior do etanol, como eu disse, o etanol ele é um produto que tem uma capacidade de influenciar toda a cadeia da cana. Então, você vai ter um impacto ali direto no preço do anidro, no preço do hidratado, no preço do açúcar em si. Você não vai ter um impacto gerado exclusivamente para o etanol na questão da energia, na conta das pessoas. Claro que o aumento do preço do petróleo tem alguns impactos nisso, mas não necessariamente a cadeia produtiva tem uma capacidade de produção de energia muito pequena ainda. Enfim, hoje no Brasil a gente tem essas principais matrizes ali que a gente pode colocar de subprodutos do etanol, da cana-de-açúcar. Consequentemente, você também tem cada vez mais a procura por outras opções. Por exemplo, teve um caso bem interessante que foi lançado em 2020, que foi a primeira usina de diesel no mundo que seria de base renovável. Assim, a questão é que não seria um biodiesel, seria um diesel. A diferença do diesel e do biodiesel é uma questão molecular. Então, você conseguiria produzir o diesel através de uma espécie de planta. Eu não consigo me lembrar agora qual. E isso daí tinha sido cogitado ser feito no Brasil, mas aparentemente, até onde eu lembro, vai ser feito no Paraguai. Então você tem ali uma dinâmica diferente, por exemplo, talvez no futuro o preço do petróleo não vai ter um impacto tão grande em algumas regiões por causa disso. Só que é interessante notar que quando você também tem uma alta no preço do petróleo em si, você vai ter uma alta nos custos brasileiros de logística. E esses custos eles variam muito. Quando você vai pegar os dados médios do frete
no Brasil por região, você vai ver que nos últimos 5 anos você não teve uma variação tão grande do custo médio. O que, quando você é esquisito em um primeiro momento, por quê? Muitas vezes, quando você vai olhar a variação do frete naquela região no diário, a variação chega a 40%. Então você tem um custo médio que está ok, dentro de margens toleráveis, mas você tem um custo que às vezes a pessoa tem que pagar por estar colocando aquela carga em cima do caminhão, que varia 40% em um único dia. O que, querendo ou não, é um absurdo, dependendo do caso. Né? Pô, às vezes o cara vai pagar para trabalhar. Isso vai ter um impacto muito grande na cadeia. Querendo ou não, o que vai acontecer é que, se aumentou demais o custo da logística, esse custo vai ser repassado aos consumidores via cadeia de etanol, que vai precisar ser transportado, assim como de qualquer outro produto. Isso aí que você falou do custo de frete, voltando um pouco também no que você tinha falado da produção de etanol via milho, que algumas usinas estão preferindo usar o milho na produção de etanol, também é interessante olhar que a cana ela não tem uma estocagem tão fácil, tão simples quanto o milho. O milho você consegue fazer um silo, estocar o milho ali por mais tempo, você não depende tanto de frete também, né? O frete de logística para escoar a sua produção. E a cana, por outro lado, você depende. Você colheu, ou você usa ela, faz o beneficiamento, ou você joga ela fora, basicamente. Basicamente é isso. A capacidade de estocagem é absurdamente maior quando você vai tratar um pouco mais dos grãos. E é bem interessante esse ponto que você citou, porque quando a gente vai olhar 2020, a gente vai ver que o tempo médio de armazenamento, ou seja, o tempo que aquele produto ficava dentro de um silo, seja o milho ou seja a soja, era muito menor do que comparado aos anos anteriores. Isso por causa da demanda do mercado externo. O etanol, cara, mesma coisa. Hoje você consegue produção, as indústrias têm buscado investir em armazenamento. Sim, não conseguimos armazenar cana. Mas, o que está valendo a pena produzir? Produzir etanol. Beleza, vamos produzir, vamos estocar até onde dá. E o que acontece muitas vezes é que nem todo mundo consegue segurar esses preços. Enquanto você tem uma usina que tem uma capacidade de estocagem de X, a outra vai ter de metade. Ou às vezes nem vai ter e vai ter que soltar esse produto no mercado ao preço que está e tomar prejuízo. Foi um dos problemas que muitas usinas tiveram, não ter essa capacidade, não configurar até o preço ficar viável novamente, enquanto outras conseguiram. E é natural, final de safra, os preços caírem um pouco por causa dessa falta de estocagem, principalmente do etanol. O que a gente vê muitas vezes é que em janeiro e fevereiro você tem um impacto no preço por causa dessa capacidade de estocagem. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso papo, então, né? Quando a gente traz mais para o cenário interno aqui no Brasil, a gente tem duas empresas principalmente, ali, uma que é a Cosan e outra que é a São Martinho, né? Que estão ligados a esse setor de produção sucroenergético, né? E, por exemplo, os últimos resultados da Cosan eles foram muito bem por conta do aumento, né, da melhora operacional dos resultados, da lucratividade da Raízen, né? Que é uma empresa ligada a esse setor de cana-de-açúcar. E a gente tem também a São Martinho, cara, que é um caso legal de você pegar assim, uma análise histórica dos fundamentos, você vai ver que realmente tem os anos em que ela vai mal e os anos em que ela vai bem, ciclicamente. E agora ela vinha de um ciclo bom e melhorou mais ainda, está quebrando todos os recordes. Então eu queria saber qual que é o retrato desse setor para o Brasil e as perspectivas também. As perspectivas elas mudaram muito para essas indústrias, principalmente por causa do aumento dos preços, mas um ponto que é muito importante citar é a questão do financiamento. Cada vez mais essas indústrias elas estão recorrendo ao mercado em geral, não estão fazendo tantos financiamentos com subsídios, porque o custo está ficando menor. Elas estão procurando, muitas vezes, diretamente o consumidor. Por exemplo, você teve muitas empresas desse setor lançando LCA, é um dos pontos, e outros sistemas de financiamento. Você teve recentemente FIDIC destinado exclusivamente para a indústria do setor agrícola. Então, isso mostra que o mercado cada vez mais está financiando esse setor, está ficando mais barata a produção, você tem um nível de endividamento diminuindo,
Claro que isso tem um impacto, muitas vezes, causado pela taxa de juros, mas também é essa outra fonte, vamos dizer assim, de captar capital. E isso varia muito. Por isso que as perspectivas são boas. Até que ponto elas vão continuar desenvolvendo isso? Porque quando a gente vai tratar de alguns do setor brasileiro de produção de commodities, ele sempre foi um setor complexo, com muitos subsídios, com muita intervenção em certos pontos, dependendo muito da questão governamental, seja para infraestrutura, seja para a resolução de alguns problemas internos que acontecem dentro de cada estado, como imposto. E isso impacta demais. Mas as perspectivas são boas, as empresas elas têm buscado maneiras diferentes de aumentar a produtividade. São Martino, por exemplo, investiu em cobertura de internet para toda a região de que ela está atuando, ou seja, é tudo conectado, a maior parte dos produtos dela são conectados, eles conseguem prever um problema que talvez o caminhão que esteja transportando a cana vai ter antecipadamente, isso diminui os custos. Você teve um exemplo que vocês até não citaram, que é um setor que seria CLC. O que eles estão fazendo, que é muito interessante, por que a gente vai manter fazenda? É um custo alto. Vamos vender e vamos arrendar ali por contratos um pouco longos, que vai permitir que a gente tenha uma produtividade do local e ainda a gente não vai ter esse capital, vai ter essa entrada de caixa. São estratégias, isso tem impactado demais. E as perspectivas são boas, principalmente por causa desse aumento dos preços, mas porque cada vez mais as indústrias elas estão se tornando autossustentáveis. A gente tem visto alguns fundos imobiliários entrando na bolsa que são fundos agro, né, que fazem essa parte de gestão de terra e tiram essa dor de cabeça aí da indústria. A empresa pode focar mais na produção dela mesmo e em aumentar a eficiência. Exatamente. E outro ponto é que é uma variedade, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás você tinha um único fundo na bolsa que era um fundo de armazenamento. Hoje você já tem mais de um. Isso daí dá uma variedade para o investidor também, é uma oportunidade muito boa. É claro que a ideia é diferente, ali às vezes esse fundo faça sentido para um cara que está querendo diversificar a carteira, ao mesmo tempo, você tem muito produtor, você teve uma linha do governo de crédito lançada exclusivamente para armazenamento, para os caras conseguirem aumentar, expandir a capacidade de armazenamento dentro da própria região, da própria fazenda. Isso mostra cada vez mais que o mercado está preocupado. Primeiro porque aconteceu de faltar essa capacidade. Então, é um sinal positivo. Eu enxergo, pelo menos, como algo positivo de crescimento. Claro que é difícil prever, porque hoje isso daí é sustentável, mas em determinado momento talvez os preços façam que não seja. Contudo, a gente não tem nenhuma perspectiva de queda no curto prazo. Quando a gente vai conversar de petróleo, muita gente fala da ameaça que tem para esse setor, que são os carros elétricos, né? A gente tem os países aí com algumas metas, né, de benchmark aí, de até 2035, 2025, ou mais tardar 2050, já não sair mais carro a combustão da fábrica. E aí eu queria saber, assim, para o etanol, isso é uma ameaça muito grande? É difícil precisar o tamanho da ameaça, porque hoje no Brasil você tem a maior parte do mercado da cana para atender essa demanda por etanol. O que acontece é que o etanol ele não é um único produto. Por exemplo, agora no coronavírus a gente teve uma demanda muito alta por álcool em gel. É uma capacidade, é um subproduto que a gente pode considerar dele. O que acontece, né? Falar que é uma ameaça é complexo, é muito complicado. Primeiro, porque mesmo os países tendo essa perspectiva, o caminho ainda é muito longo. Você tem um investimento muito grande. E essa perspectiva ela só vai se tornar viável se também o petróleo não cair. Porque em determinado momento, se você tem uma queda do barril, você pode ter um impacto muito grande no custo de produzir um carro elétrico. Vai valer a pena? Vamos supor que se o petróleo cai ali 30%, 40%, mesmo não tendo nenhuma perspectiva, talvez seja até inviável. Acho que são pontos
que tem que ser colocado hoje, carro a combustão tende a se tornar mais eficiente. É interessante citar, quando a gente vai comparar com a diesel, por exemplo, teve a questão de recentemente sair o consumo, a demanda tinha diminuído. A CNT afirmou que 12,1% do preço final do diesel era representado pelo biodiesel. Então, se você tivesse uma queda do biodiesel, ali na faixa, vamos supor, dos 20%, o diesel se tornaria muito mais viável para a nossa cadeia produtiva de logística, principalmente porque você tem uma média hoje dos, vamos dizer assim, dos meios de transporte, basicamente dos caminhões, de 12 anos. Então, o consumo de um caminhão de 12 anos atrás, ele é muito superior do modelo de 2021 que saiu. Inclusive, é até interessante citar aqui, por exemplo, a Randon lançou, no ano retrasado, um reboque. Literalmente é aquilo que vai atrás do cavalo mecânico, né, que vai carregar os grãos, elétrico. Então, você tem ali uma junção de um motor a combustão com um eixo elétrico, que diminuiria, em tese, 20% do consumo do diesel. Isso tem um impacto muito grande quando você for colocar daqui 20, 30 anos. Por isso, é difícil precisar se realmente vai existir essa problemática para o mercado de etanol. Eu acho que não, que o mercado da cana, de certa forma, está seguro pela capacidade. Por exemplo, talvez se torne inviável produzir a quantidade de etanol que é produzido hoje, migre para açúcar ou migre para um outro produto que possa surgir. A gente não sabe dizer. São mercados cíclicos, mas quando a gente coloca nesse prazo muito longo, você tem a questão tecnológica que muda muito. Por exemplo, hoje uma indústria que consegue aumentar demais a produtividade tem uma questão do custo menor, a dívida está menor, o financiamento está muito menor também para elas, dependendo da forma que está trazendo esse financiamento. Logo, no meu ponto de vista, novamente, eu não acredito que tenha algum impacto. Tem um impacto, sim, para os produtores. Eu acho que esses vão sofrer muito. Hoje o custo de produção é elevado. Então, com a queda dos preços, essa cadeia tende a sofrer ainda mais. Mas é um outro ponto. É um exercício de futurologia que a gente pode ver também que a produção de carro elétrico ela é limitada até certo ponto pela capacidade que a gente tem de produzir bateria, né? Porque a bateria normalmente são feitas de metais raros e a produção desses metais raros e as reservas que a gente tem são muito baixas. Então, a gente tem que melhorar muito a eficiência dessas baterias até a gente poder falar que o mercado de carro a combustão vai acabar de vez. É um exercício muito complicado da gente fazer. Acabar de vez carro a combustão, motor a combustão, é complicado mesmo, até porque você vai precisar de outras fontes. É natural que surjam outras fontes, que nem o caso do novo diesel, que pode estar surgindo aí, mas acabar em um panorama de tanto, um curto espaço de tempo, 30 anos não é tão curto assim, mas a gente vai colocar aí a evolução das máquinas desde a vapor até a motor a combustão, a gente consegue perceber que, se acontecer, vai surpreender muito. Agora eu queria puxar para um assunto, né, que está dando o que falar, que é a alta da gasolina. O pessoal está falando que bater o Ibov é fácil. Queria ver se o benchmark fosse o preço da gasolina. Então, assim, no Brasil a gente tem toda essa questão do etanol junto com a gasolina, né? A gente tem algumas regulações que unem os dois. A gente tem também os ciclos aí de safra da cana e os ciclos de safra de outras commodities que precisam da malha rodoviária para saírem daqui do Brasil, para chegarem aos portos, para chegarem até mesmo em outras regiões do país. Então eu queria saber, Castelã, como que a gente pode fazer essa correlação entre a alta da gasolina e o cenário atual do etanol? Vamos lá, assim, vamos por partes. A questão do ciclo mesmo, o calendário que a gente tem hoje, geral, seria de maio a novembro da safra. Dependendo da classificação do solo, tá? Em alguns solos pode ser, inclusive, de novembro até novembro do ano seguinte, ou dependendo de novembro a novembro mesmo do ano consequente, né?
um ano inteiro ou 2 anos, beleza? Cara, depende muito da rotação também da terra. Por ser uma terra que está tendo a primeira cultura de etanol, ela vai ter um impacto. Se ela é uma terra que está tendo a segunda cultura, ela vai ter um impacto. Dependendo da região, só é possível 5 ciclos, em algumas outras 10 ciclos. Isso tem uma variação muito grande. Em geral, final de safra, você tem no mercado uma produção alta, assim, uma capacidade de estocagem baixa. Então, os preços do etanol tendem a ser mais vantajoso em relação à gasolina, porque você tem muito produtor que não está conseguindo segurar mais esse produto e precisa disponibilizar no mercado. Entretanto, quando a gente vai olhar um outro ponto que eu acho muito interessante, é que no mês de janeiro e de fevereiro de 2021, em algumas épocas, assim, analisando, você teve períodos que apenas em Minas Gerais, em alguns outros estados, 2 ou 3 outros estados, valia a pena abastecer o carro com etanol. E em especial aqui durante a greve dos tanqueiros, você ainda teve esse caso agravado. Então a gente consegue perceber que essa dinâmica é diferente. Isso tem muito fator externo, regional, em alguns aspectos. Por exemplo, voltando um pouco para o preço do petróleo, para influenciar um pouco o diesel. Você tem regiões que são polo-produtores de exportação, por exemplo, que vai estar ali colhendo a soja e o milho para exportação, que em determinadas épocas do ano, o preço do diesel vai ter uma variação muito grande, porque a quantidade de maquinário a diesel que está sendo usado, caminhão, trator, é elevada. E assim como em outras regiões, vamos citar, por exemplo, São Luís, no Maranhão, que é um dos polos no norte de frete de retorno. Só para explicar para vocês o que é o frete de retorno, vamos supor que você é um transportador que vai transportar a soja do Centro-Oeste para o Porto de Santos. Às vezes é inviável você voltar de Santos para o Centro-Oeste, seja Goiás, seja Mato Grosso, carregado, sem carga. Então você precisa colocar uma carga ali, e uma dos locais que muitas vezes eles escolhem é a rota São Paulo, a região de São Paulo, com piso até o norte. Porque ali na região de São Luís eles teriam muito frete de fertilizante para voltar para o Centro-Oeste. Então você carrega no Centro-Oeste com frete para São Paulo, de São Paulo para o norte e do norte para o Centro-Oeste de novo, nessa rota que vai gerar caixa para você continuar a sua principal. Isso é o frete de retorno, frete que vai te retornar. Então, quando você tem dependendo da época, um aumento ali da necessidade, os preços do frete melhorando muito, é natural que o custo dessas regiões de colheita e de frete de retorno aumente consideravelmente. O mesmo vale para etanol. Em algumas regiões, em alguns locais que é difícil acesso de transporte, você tem o preço do etanol não valendo tanto a pena, às vezes, que o da gasolina. Isso é regional. O Brasil é muito grande, tem regiões que é difícil, tanto que a gente tem regiões até hoje que utiliza como eletricidade carvão. Então é complicado de dizer, mas sim, tudo tem um impacto na cadeia. Cara, subiu a gasolina, dependendo da época, não vai valer a pena. Mas o impacto é direto. Sobe a gasolina, é natural que o etanol sofra essa variação também. A quantidade e a escala vai variar de inúmeros fatores. Para quem quer aprender assim, a fazer uma análise fundamentalista da commodity em si, cara, quais fatores que ela precisa estar olhando? O principal fator é começar olhando o que ninguém olha. Acho que commodities, o difícil é tentar pegar ali o entrelinhas dela. Você tem todos os fatores básicos que você vai olhar, produtividade, estocagem de cada país. É interessante sempre começar da região, depois da região você vai passar para aquele país em específico e depois em escala global e ver como é que é a dinâmica de oferta e demanda.
armazenamento, logística, perspectivas, custos. Isso tudo tem um impacto. É interessante que alguns dados são disponibilizados pelo governo brasileiro, outros para o SDA dos Estados Unidos. Então, você tem ali algumas fontes de informação. Só que o cara que vai acertar o ciclo de uma commodity não é o cara que está olhando só fundamento, ele vai estar olhando um pouco de análise técnica, querendo ou não, para acertar o time. O time em commodities é fundamental. Não adianta você acertar uma alta depois que já fechou o ciclo. Isso daí, e os juros, que nem você citou no começo, é um ponto de atenção também, precisa ver, mesmo que não exista uma correlação tão forte, juros, inflação e commodities, como existia há 30 anos atrás, não é para ser negligenciado. Isso vai variando, setor para setor. Para o pessoal que quer começar mesmo hoje, é interessante ver a dinâmica dos preços e os preços global. Isso tem uma mudança muito grande de perspectiva com a China. E essas perspectivas e mudanças, elas são naturais à medida que a população vai adquirindo ou não renda. À medida que um país, a renda por capita vai aumentando, as pessoas têm acesso a determinados produtos, isso tem como consequência uma demanda maior por determinadas commodities. Em específico, a gente pode citar a carne, seja o minério, seja o petróleo. Isso tem um impacto muito grande. Então, são pontos de atenção. Não dá para negligenciar nada. E, em especial, em países produtores, como o Brasil, assim, é interessante ver a imaginação. Hoje, nem tanto imaginação. Se tem alguns FDICs, inclusive um dos que eu citei aqui de crédito, destinado a essa área, que eles vão avaliar a qualidade do crédito através de sensoriamento das regiões que eles estão financiando, ali, das empresas, das fazendas. Então, eles conseguem ter, através de imagens captadas e tratadas, o nível de produtividade e o grau de risco daquele investimento. Outros utilizam a capacidade para tentar ver o preço do fluxo de transporte na região. Qual que está sendo a média diária do fluxo. E outros pontos também são importantes. Ali vale um pouco da imaginação, que cada vez mais está se tornando rotina. Geralmente, o final de ciclo aí que você citou nunca é um momento ruim. As empresas estão pagando bons dividendos, CAPEX alto, tá tudo dando certo. Então, eu queria saber de você, assim, para a gente estar atento a alguns fatores, assim, do que pode indicar um final de ciclo na commodity. Em geral, pelo que aconteceu nos ciclos anteriores, a gente vai ver na produção como é que funcionam os hedges. Commodities, querendo ou não, ela se tornou um hedge muito importante. Então, no final de ciclo, quando você vê a migração do capital que estava em commodities para outros setores produtivos da economia, é um indicativo. Só que nem você falou, não é porque chegou no final do ciclo que esse setor deixa de ser produtivo. Ele é um setor primário, ele tem uma capacidade diferenciada, ele tem uma necessidade diferenciada em alguns produtos. Então, independente se é final ou não do ciclo, as indústrias elas vão estar ali. O que você tem que olhar é se a empresa é boa. Se essa empresa ela tem uma capacidade boa, mesmo não estando no ciclo de ser produtiva, se ela tem um endividamento ok. Porque às vezes essa empresa ela tem hoje um endividamento ok, mas a dívida está distribuída por longo prazo. Daqui a 30 anos, a dívida dela vai ser o triplo do que é hoje. Então você tem um problema. Mesmo hoje ela pagando altos dividendos, ela vai ter um problema no futuro. Tem que analisar tudo isso. Não é interessante ficar exposto a uma empresa para acompanhar o ciclo. Investimento é aquela questão de risco, retorno, liquidez e prazo. Se você tem um prazo longo, faz sentido, dependendo da sua carteira, ter uma exposição nesse tipo de empresa. Em alguns casos não vai fazer sentido. O seu API não vai permitir, inclusive. Mas isso é uma questão de análise mais pessoal, de perfil de risco, entender quais são as suas perspectivas e entender qual que é o teu limite. Você está disposto a ficar segurando uma empresa por 10 anos ali na sua carteira, sendo que nesses 10 anos, talvez, você vai ali não ter quase nenhum dividendos. Se chegar a ter algum. São pontos que a gente às vezes não coloca. O cara vai chegar no final de ciclo, vai estar comprando uma empresa de commodities, quase o dividendo
e não vai ter. Vai sair da empresa e é uma empresa boa. Ele poderia ter segurado e poderia acompanhar ali o próximo ciclo. Aí vai de cada um, de cada estratégia. Há jeitos e jeitos de se expor às coisas. Né? Você pode comprar um contrato futuro, por exemplo, da commodity. Tem gente que critica isso exatamente por causa do dividendo, da geração de caixa que você não tem quando você se expõe a uma commodity em si. Mas também você pode criar outras teses, né? Você pode pensar, por exemplo, o setor de agro ele vai aumentar uma eficiência, o setor de cana aí, ele tem tudo para começar a criar tecnologia, igual o Castelão falou, de monitoramento por drone, monitoramento remoto, e aí você consegue se expor de outras maneiras a esse setor também, né? Por exemplo, a gente vê que a CME, que é uma das maiores bolsas aí de contratos futuros de commodities, ela tem aumentado o fluxo dela de negociação diária assim, bastante ao longo do tempo. Né? E isso mostra que as empresas elas estão tentando ser mais eficientes financeiramente, inclusive, as empresas de commodities. Então, eu acho interessante ressaltar isso também, que tem várias formas de você se expor ao setor de commodities. Exposição a risco, você sempre vai ter uma maneira ali de se expor a risco, né? A questão é medir se você está disposto ou não e qual que é o limite que você está disposto a aguentar. Que você citou, é natural, cada vez mais você tem contratos nesse setor sendo desenvolvido. A CME ela tem se expandido, é interessante ver a cronologia um pouco da bolsa em si, mas é mais interessante que a commodity ela se torna um hedge para muitos momentos. Antigamente era muito mais por questão inflacionária, mas hoje ele ainda é considerado um hedge em alguns aspectos. E isso não tende a mudar. Cara, a gente não vai mudar a produção de commodities. Ali vai ter uma ou outra surgindo, mas a gente vai precisar ainda usar soja, milho, seja para ração, seja para consumo, carne. E mesmo que não seja carne em si, você não precisa estar exposto em alguma empresa por causa disso, mas você tem essas próprias empresas se expondo em algumas outras áreas, por exemplo, desenvolvendo carne de origem não animal. Carne, às vezes, de origem vegetal para imitar animal, e a aceitação está sendo muito alta. Muito alta. As pessoas têm optado, em alguns mercados, inclusive norte-americano, por esse tipo de produto. Tanto que em janeiro de 2020 você teve uma alta de 120% desse tipo de produto. Você mostra que ali, dentro da própria indústria, elas estão se desenvolvendo e se protegendo, seja da commodities em si, via contrato futuro, via opções, mas via desenvolvimento. E o jeito mais barato, muitas vezes, de se proteger em commodities é vender. Tanto que tem muita empresa listada em bolsa, que no começo do ciclo já está com a sua produção 100% vendida dessa safra e 50% da safra do ano posterior, que foi o que aconteceu em 2020 e 2019. Então a gente vê ali que é estratégia, isso é traçado por cada pessoa, por cada gestor e por cada empresa. O importante é não existe estratégia certa, é a maneira de se expor ao risco da maneira correta. O que existe é saber qual que é o seu limite. Visto então aí que esse investimento para longo prazo, aí, pensando nas empresas, que apesar do ciclo, as empresas sempre estão aí trabalhando para ser mais eficiente e gerar valor para os seus acionistas, fala aí para a gente um case interessante que você vê no mercado de agro, de etanol. Um case no mercado de agro geral. É difícil não enxergar a CLC, não por essa alta dela, acho que essa alta dela ela veio até um pouco tardia pelo que a empresa estava fazendo, pelo programa de crescimento da empresa. Ela tem uma proposta interessante, até que para tentar ser uma empresa tech, ter um desenvolvimento tech dentro do agro, não em questão só de produtividade, mas em questão de custo, ali, tentando mudar a estrutura de capital da própria empresa. O único problema dela, que não é tão problema, vamos colocar assim, seria a exposição ao algodão. Em alguns anos deu muito certo, pela Índia em si, pelo aumento da demanda,
e pelos problemas que a Índia teve em geral, que ela é uma das maiores produtoras. Só que não é o único produto, vou falar assim. É interessante sempre buscar empresas que têm uma diversificação ok. Você teve também a Brasil Agro, que é uma empresa boa, que tem uma dívida que está ali num patamar dentro do aceitável quando você compara o fator histórico de todas as empresas do nosso mercado para esse setor em específico. Só que ela também tem uma disparabilidade de alguns setores específicos. Ela está exposta a alguns setores que nem sempre é tão interessante. Case dos frigoríficos. Hoje a gente tem eles na moda, principalmente pela demanda chinesa. Tem alguns ali dentro que tem uma característica muito legal. Estão diversificando ali a fonte de renda, buscando outro mercado, diminuindo a dívida em dólar. Isso é interessante. Marfrig é um case interessante nesse ponto. E principalmente JBS tem uma fatia do mercado norte-americano que é legal. E isso tende a trazer bons retornos. O desenvolvimento, que nem eu já citei, de alguns produtos dessa área, de tentar trazer mais consumidor do varejo. Alguns consumidores que não estão ali pela carne em si, mas por algo diferente dentro dessas empresas, tende a trazer muito retorno. Eu acho que é uma das coisas que no começo não tinha tanta fé, hoje eu vejo que vai ter um impacto, vai se destacar. E do setor de etanol em si, açúcar, a gente tem uma das que eu mais gosto, é a São Martinho. Gosto muito da estrutura da dívida dela. Ela vai ter alguns anos em específico que ela tem uma dívida próxima do que ela tem hoje de receita. Isso pode sim ser um problema, mas é uma empresa que está tentando diversificar ali, melhorando a questão da produtividade, investindo alto em tecnologia. Isso pode trazer um retorno muito bom. E um que não é tão ligado diretamente ao agro, mas que é muito bom, seria em relação a Randon Implementos. Também gosto bastante do que ela está desenvolvendo, só que você tem um setor ali que, cara, depende muito da produtividade do país. Depende muito da capacidade hoje das pessoas, dos transportadores comprarem ou não implementos. E faz todo sentido. Ela é hoje a maior produtora de implementos, está perdendo fatia do mercado em algumas regiões, isso é natural, mas ainda assim é uma das poucas empresas que conseguiu desenvolver um eixo elétrico em um implemento, que até pouco tempo atrás ninguém tinha feito isso, que conseguiu, por exemplo, aumentar a capacidade produtiva através de implemento feito de inox. Isso daí também tem um custo alto para o transporte, para o cara que está comprando aquele implemento, mas tende a trazer um retorno muito bom também. E você tem algumas empresas de locação, em específico, que traz um case daquilo que a gente via muito em Localiza, em Movida para o setor de transportes, que são aquelas que compram em massa, ficam com aquele caminhão, com aquele implemento por 3, 4 anos, gerando lucro, e vendem esse implemento a quase o preço de aquisição. Então são empresas que tendem a crescer também, dependendo de como for a produção e o crescimento do PIB do Brasil, no geral. O maior problema da maior parte das empresas é demandar tanto do mercado interno, não em aspectos de consumo, mas da capacidade produtiva. Será que a gente vai estar com capacidade de investimento daqui 3, 4 anos? É difícil ver esse norte hoje, principalmente com a pandemia. Mas se a gente conseguir ter uma produção legal, ter um crescimento do PIB interessante, são empresas que tendem a se destacar. Você falou de São Martinho, a questão da dívida dela, eu cheguei a olhar, a dívida dela a dívida líquida está em 1,55 vezes o EBITDA. Eu achei bem interessante, né? Porque você pode ver que é uma empresa que não está tão alavancada assim. Ainda mais num setor que você depende muito de fatores externos, como chuva, clima, a produção, você não ter uma alavancagem tão grande assim, me parece bem interessante.
Ainda bem que você usou o termo alavancagem, acho que foi o termo que eu esqueci de citar durante todo o processo. O mercado agrícola, se eu tiver alavancado, é pegadinha. Hoje aqui no Brasil, não desconheço qualquer produtor que não esteja alavancado, querendo ou não. Você tende a diminuir isso com o futuro? Tende. Mas, cara, 1,5, isso para a gente, se a gente for comparar dentro de alguns setores, seria inaceitável. Mas para o agrícola, historicamente falando, tá muito bom. Claro que tem que ver o custo geral dessa dívida no pós-fixado. Se a gente tiver uma alta dos juros aí, quantos por cento vai estar pós-fixado ou atrelado a uma taxa que pode ferrar a empresa? Tem que ver até onde ela vai aguentar esse nível. Em geral, uma das coisas que aconteceram nos lançamentos dos LCIs, principalmente dos LCAs, dessas indústrias em específico, é que muitos fizeram via pré-fixado. Tá? Eu não lembro a porcentagem, mas eu lembro que a maioria buscou dívida pré-fixada ali de, no máximo, 5 anos, pós-fixada, às vezes de 10 anos. Esses produtos eles têm uma característica legal, porque você tinha uma taxa de juros, e ainda tem, as perspectivas aqui no UD, mas era de 2%. Ou seja, beleza, imagina o lançamento que essa empresa fez no pré-fixado, que é interessante, o custo dela está ok. E antes você tinha muito financiamento via BNDES. Hoje você tem o Banco do Brasil, que beleza. Isso é interessante também, tá, pessoal? Porque no começo do ano passado, você teve o lançamento do financiamento agrícola geral, né? O que acontece? Era uma taxa de juros baixa. Só que o Banco do Brasil e todos os outros bancos estavam repassando ao produtor a uma taxa de 10%, com você tendo uma Selic a 2,5%, 2%. O que estava acontecendo? Eles estavam precificando o aumento da inadimplência nesse setor. De fato, ocorreu um aumento? Entre aspas, ocorreu. É natural que exista, sim. Inclusive, por causa disso, hoje você teve a criação de um dos programas do governo para tirar esses produtores da dívida ativa automaticamente, porque esse cara às vezes deixava de pagar uma parcela ali por atraso, já entrava na dívida ativa, era um baita trabalho para tirar ele de lá e ele ter acesso a outros produtos. Você já teve um canal criado só para minimizar isso, mas ao mesmo tempo você vê que mesmo o governo em alguns aspectos tentando diminuir o custo dessa dívida, aumentar a produtividade, você tem os instrumentos, vamos colocar, os emissores transmitindo uma dívida alta por causa de uma inadimplência projetada. É ok, faz parte do setor também. Historicamente, a gente teve muito desse problema e não tem muitas perspectivas de melhora. Para fechar agora, aquela clássica, né? Para a gente educar nossos ouvintes, um livro ou mais de um livro, enfim, que seja relacionado aí ao tema de commodities, Castelã, que foi importante para você aí nessa caminhada até onde você construiu seu conhecimento. Cara, tem um livro que é Mercado de Commodities. Eu acho que esse daí é o básico. Literalmente tem esse nome. Ele foi um livro da Folha. Eu acho bem legal para quem está começando, porque ele dá um panorama básico. Tem um que é a Análise Fundamentalista de Commodities também, que ele é bem antigo, só que ele te mostra alguns aspectos interessantes. Você tem que ter um pouco de visão de mercado de hoje para entender que quando ele coloca o exemplo ali de que o preço do aumento do ovo vai ser repassado para o consumidor depois de 90 dias, que quando aquele produto está chegando no mercado, hoje você tem um repasse em 15. Acho que você tem que ter um nível de ponderação. A literatura, nessa categoria, ela costuma ser antiga, quando a gente vai pesquisar. E, se o cara quer se desenvolver nisso, é interessante acompanhar muito notícia. Querendo ou não, o agro é muito importante hoje. É uma visão crítica, saber olhar para as notícias e entender que o impacto é diferente. Você tem ali uma visão de quem está escrevendo, você pode ter uma visão diferente da pessoa que está ali vivendo. Em alguns mercados isso daí ele é muito puxado, no mercado de commodities principalmente. Então, acho que para o cara que está começando, melhor do que livro é buscar ali, estar 1 horinha por dia lendo notícias sobre isso.
E, querendo ou não, você vai pegar muito de como as coisas acontecem, da ciclicidade do mercado. Hoje a empresa que está boa, amanhã está sendo cortada de uma exportação por causa de não atender aos requisitos mínimos. Ou uma está entrando na rota de exportação de um país porque ele está cortando a carne de uma maneira diferente que atende o consumidor daquela região. Tem tudo isso, esses impactos eles acontecem, e isso você vai pegando esse feeling não através de livro, querendo ou não. Tem um procedimento muito assim, interessante que acontece sobre exportação de carne para alguns países árabes. Eu estava vendo outro dia, não lembro aonde, que para o país, para aquele frigorífico exportar carne para os países árabes, a Arábia manda um funcionário do governo para o frigorífico, ele faz um ritual religioso ali no frigorífico, e aí está permitido o abate do boi para exportação da Arábia, cara. Eu achei isso, assim, é uma peculiaridade que a gente não vê em nenhum outro setor, por exemplo. Para exportar, sei lá, minério, a Vale não precisa fazer esse tipo de coisa, entendeu? É um setor muito, muito cheio de coisa só deles. Né? Pois é, essa questão desses países é muito legal quando você vai olhar, porque é muita regra, e é uma regra cultural, cara. E cada vez mais as indústrias elas têm ali diversificada ao ponto da linha de produção dela conseguir atender essa demanda também, ter essa capacidade. Isso é algo muito legal, eu acho, pelo menos do setor, principalmente da carne bovina, algo muito interessante. É uma peculiaridade, claro, mas a gente tem aumentado o número de frigoríficos que podem fazer esse tipo de exportação. E mostra, primeiro, que tem mercado consumidor, segundo, que está tendo investimento para conseguir ter essa mudança, e terceiro, que é lucrativo, senão ninguém estava fazendo. A gente tem o caso da Brasil Foods, né, que é uma empresa com exposição relativamente grande ali naquela região lá do Oriente Médio. E aí eu lembro que uma vez eu estava lendo um pouco sobre a empresa, sobre os resultados da empresa, e na verdade, eu não sabia ainda que a exposição era tão forte, cara. Aí falaram que o resultado foi impactado pelo aquele período do Ramadã, né? E tem toda uma lógica também por trás ali da alimentação das pessoas. Então, assim, é realmente uma parte muito interessante do mercado, né? Do mercado de proteína. Quando você vai estudar o mercado de proteína, vai estudar uma empresa, você vai acabar aprendendo também, tendo que pegar a cultura desses lugares. Bom, com isso, acho que a gente fecha o nosso podcast de hoje, nosso episódio. Eu queria agradecer ao Gabriel por ter conduzido aqui o debate comigo e queria agradecer também ao Castelã, que deu essa verdadeira aula de commodities. O cara entende de tudo que a gente perguntou. E se você ficou com alguma dúvida, manda para a gente lá no Instagram, no @UFMGFinanceClub, ou pode mandar também no meu Instagram, no @ArthurHorta_. E a gente vai ter o maior prazer em trazer essa conversa para mais um episódio. Obrigado, Castelã. Eu que agradeço a você, ao Gabriel, pelo convite. Qualquer coisa, o pessoal pode me chamar também no Instagram, cas.tri. Fiquem à vontade aí, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço por mais esse episódio aí. Vamos lá, no próximo depois aí.